Hello, my brother! Nós falamos hoje aqui diretamente do Forte do Presépio, em Belém, capital do Pará, uma das pérolas da Amazônia. E aqui no Vem Ser Livro, hoje nós temos a companhia especial de um dos grandes poetas de Castanhal, Mário de Almeida. Bem-vindo, Mário de Almeida. Eu quero te agradecer por essa conversa que a gente quer ter aqui junto com o pessoal que vai estar assistindo esse vídeo. Uma conversa sobre literatura, uma conversa sobre estrada, sobre andanças literárias. Mário de Almeida eu conheço há muitos anos, conheço mesmo antes de eu me lançar como escritor. Eu já vi o Mário de Almeida por Castanhal, distribuindo livro, conquistando, fazendo um trabalho mesmo, sabe, de missionário evangélico, aquele missionário que vai distribuindo panfleto. Mário de Almeida tem esse sacerdócio de distribuir a literatura dele, de fazer a literatura dele sair de dentro daquele pedestal e levá-la a quem realmente interessa, que é o leitor, que é aquele que está ali na rua, às vezes está indo para casa, está voltando do trabalho, está indo para o trabalho, aí pá, tem um encontro com um poeta, no meio da rua, no meio da cidade, no meio do caos da vida, e tem um encontro com a literatura desse poeta. Conta aí pra gente, Mário, um pouco da tua história, tuas andanças. Quem é o poeta Mário de Almeida, que se intitula O Poeta de Castanhal? É uma alegria imensa estar participando aqui desse bate-papo com o Francioles Viana, que é um amigo particular, um grande escritor, também premiado, né? Eu sei que você já os conhece. Eu comecei, na verdade, Francioles, com o meu livro Lindos Poemas de Amor, em 2001. Foi um livro caseiro que eu fiz em casa mesmo, fiz 200 exemplares. E com uma semana eu vendi esses 200 exemplares. E outras pessoas que leram, né, gostaram e começaram a pedir novas publicações. Então eu comecei. Aí foi assim que eu iniciei meu trabalho. Então quando foi em 2004 eu lancei o Poema do Coração. Quando eu lancei o Poema do Coração, para mim foi uma surpresa imensa. Por que foi uma surpresa imensa? Porque em menos de um mês eu já tinha vendido 4.500 exemplares. Para mim foi um best-seller, assim, uma alegria imensa que me fez. Nesse mesmo ano de 2004 eu lancei mais 2 livros, que foi Chovendo Poesias e Poemas de Amor e Amizade, que também foi estrondoso assim para mim. Eu nunca imaginei vender tanto livro na minha vida como eu vendi nesse ano, de 2004. E assim, Mário, para o pessoal de casa saber, esses livros que você está se referindo é uma autopublicação. Isso. Você mesmo produz seus livros? Como é esse sistema aí? Todos os meus livros sou eu mesmo que produzo. Além de escrever, eu faço a diagramação, crio a capa, imprimo, né, faço a produção e vendo ao mesmo tempo. É que nem o jogador que vai bater o escanteio e corre para fazer o gol. Para vocês entenderem com isso como é que é a carreira de escritor. Porque às vezes a gente passa aí nas faculdades, a gente vai falando de literatura e as pessoas pensam que é uma vida muito glamourosa. Na realidade é uma vida de muito trabalho, uma vida de caixeiro viajante, como eu digo. Você tem que colocar seu livro dentro de uma mochila mesmo e sair conquistando leitores. Porque no Pará, não sei se você vai concordar, Mário, a gente tem uma grande dificuldade de ter uma difusão dessa obra. Quer dizer, o escritor produz, tem todo o trabalho de produzir, ou se autopublicando de forma independente, ou atrás de uma editora, tirando do próprio bolso, e depois ele meio que fica sem ter como escoar esse livro. Como é que você entende esse livro? Como é que se chega no leitor? Uma coisa que eu vejo muito assim dos nossos escritores paraenses, como castanhalense, em relação à publicação. A maioria das vezes o próprio escritor faz a sua autopublicação. Ele publica seu livro, às vezes faz 100 exemplares, 200 exemplares, tem pessoas que vão mais além, faz 1000 exemplares. Terminou de vender esses 1000 exemplares ou esses 100 exemplares, acabou ali. Então, se o leitor quiser um livro desse escritor castanhalense quanto paraense, dificilmente você encontra nas bibliotecas ou nos sites da venda, né, online. Então, essa dificuldade imensa, não só da publicação, mas como da divulgação dessa literatura castanhalense quanto paraense, ela se torna dificultuosa devido um escritor não conseguir uma editora que o banque, né? E nem também ter a possibilidade de fazer com que esse livro fique disponível na internet à venda. Se você prestar atenção, a Amazon hoje, né? Amazon, ela tem
uma ferramenta que está fazendo com que alguns escritores, tanto castanhalenses como paraenses, como até do Brasil ou de fora, tenham essa divulgação maior. Porque você coloca seu livro lá gratuitamente para venda, então o leitor vai lá, compra e eles fazem a produção, seja um exemplar só, eles fazem essa produção. Então isso eu vejo que essa ferramenta tem trazido uma esperança para os escritores da nossa terra. Tem uma história que se conta, Mário, se é verdade ou não, mas no meio intelectual que paraense disse o seguinte, que houve um escritor que chegou um momento que ele estava sem conseguir escoar os livros dele, que ele foi acumulando. Ele teve que comprar uma casa para guardar os livros. Então você imagina, comprar uma casa para guardar os livros, que ele morava na casa dele e tinha uma casa só dos livros. Os livros dele mesmo que ele não conseguia passar. A gente está falando essa história porque parece uma anedota, mas é real. Mas é uma coisa que seria trágica se não fosse cômica, porque todos nós escritores enfrentamos esse problema. E a gente meio que continua remando contra a maré. A gente continua remando contra um sistema que não beneficia muito a leitura, a literatura, a valorização do escritor como um produtor de conhecimento. E mais do que isso, como alguém que é um espelho da sociedade. A gente é meio que espelho. Às vezes existem muitas críticas aí, porque o escritor toma um posicionamento político tal, porque o escritor bate em tal tecla, mas a gente se sente meio que um espelho da situação. Então, nós refletimos na nossa escrita aquilo que nos afeta, aquilo que nos atinge. E uma coisa que a gente tem que ver é que nós como cidadãos, não só como escritores, a gente não pode se abster a certos assuntos. A gente precisa debater, precisa abrir um leque de opiniões, quanto também de opções para a sociedade. Porque muitas das vezes as pessoas ficam querendo ter esse espelho para poderem se espelhar nessas pessoas, nesses escritores. E às vezes ele não tem, porque muitas pessoas ficam acomodadas, ficam com medo de dar sua opinião, de expor as suas ideias para a sociedade em si. O cara que eu admiro muito, que é o José Saramago, dizia que o escritor escreve para desassossegar. Eu sempre repito essa frase por onde eu ando, porque o escritor é exatamente aquele que vai tocar na ferida, que vai ver uma sociedade acomodada e que vai estar o tempo todo inquietando. Às vezes esse trabalho me parece meio isolado. Nós mesmos, como escritores, às vezes a gente se sente ilhas humanas no meio de uma sociedade indiferente. E aí eu vou entrar numa parte polêmica desse nosso bate-papo. Como é que você vê, Mário, essa questão da unidade entre os próprios escritores? Porque até agora a gente está falando da sociedade, a gente está falando dos problemas que a sociedade coloca para a difusão do livro, o leitor, mas nossa classe, uma colega promotora que nas horas dos júris, quando ela queria falar algo que afetava a própria instituição, Ministério Público, ela tinha uma frase corriqueira. Ela dizia assim: olha, se for preciso, eu corto na própria carne. Vamos tentar cortar na própria carne? Me dá a tua opinião, como é que tu vê essa relação aí? Bom, você falou que nós somos escritores ilhas. E, lamentavelmente, a maioria dos escritores estão ficando essas ilhas para si próprio, né? Um ego. A gente não vê muito essa união dos escritores. Sempre um escritor, na maioria das vezes, deixa a sua humildade de lado e busca apenas ver a si próprio. Que uma das grandes, eu acho, vertentes assim, que a gente precisa modificar nessa nossa realidade é a gente ver como coletivo. Olha, o Mário de Almeida, eu sou muito conhecido não só aqui no estado do Pará como fora, mas ao mesmo tempo eu sou isolado, sozinho. Quem me conhece? Quantos escritores andam comigo? Quantos escritores eu consigo divulgar? Nós escritores deveríamos estar ajudando o outro. O que a gente está fazendo? Cada um fazendo por si próprio. O Francioles Viana lança o livro dele. Quando chega na hora do lançamento do livro deles, quantos escritores que nós temos, que são nossos amigos, estão presentes no lançamento do Francioles? Na maioria das vezes, são mínimas, 2, 3 escritores que estão ali apoiando o escritor Francioles Viana no lançamento do seu livro. Eu acho que está faltando essa humildade de um escritor estar ajudando o outro. Porque senão a gente vai ser essa ilha, e essa ilha não vai
dar frutos, né? A gente vai continuar isolado. Essa é uma luta que não pode ser isolada. Todo movimento, e seria muito bacana a gente ter no Pará essa questão de movimento, a gente sempre precisa de mais de um. Não pode ter apenas uma estrela. O céu não é feito apenas de estrela. Olha que coisa poética, Nem Mário. só uma estrela. E nem só uma estrela. O céu é feito de múltiplas estrelas, é feito de sol, é feito de lua, é feito de constelações. A gente está falando de um universo da literatura. E eu acho que o que o Mário quis nos transmitir é essa necessidade de nós, quanto escritores, construirmos pontes que nos conectem e que nos façam perceber que a gente pode estar em frontes diferentes. Quer dizer, a gente está na fronte de Castanhal, existem outros escritores em frontes de outras cidades, mas todos nós estamos lutando a mesma guerra. Me parece que nós estamos lutando a mesma guerra. É a guerra de quem hasteia a bandeira da literatura em um país que não valoriza a literatura, né? Agora, Mário, vamos tentar ser barrista agora e trazer para nossa cidade, Castanhal. Como é um bate-papo, se fosse só entrevista eu ia só te fazer a pergunta e deixar tu responder, mas como é um bate-papo, eu vou manifestar aqui algo que eu já tenho deixado em alguns livros meus. Eita, que agora o sol atacou. Acabamos de receber agora na nossa conversa a visita do sol paraense, que é um sol que torra a cabeça e o miolo do sujeito. Então, Mário, a visão que eu tenho sobre Castanhal hoje é uma visão de uma cidade que está se distanciando da sua raiz histórica, cultural. Eu sou daquela época, hoje eu sou evangélico, mas na minha infância eu vim de uma família católica e todos nós tínhamos aquela alegria de quando chegava São João, a gente sair para ir acender a fogueira com os vizinhos, aquelas brincadeiras de bala, de menino correndo. Quase todas as casas da minha rua tinham fogueira. E a gente fazia assim, a festa era no dia da casa do seu Gerson, no dia seguinte da casa da dona Wélida, e assim ia. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia você anda dia de São João, você não encontra mais essa confraternização entre os moradores, essa questão dessa identidade cultural. Me parece que nós estamos trocando essa cultura pelo progresso, por estarmos tão perto de Belém. Meio que a gente quer ser metrópole e ao mesmo tempo a gente não consegue, mas também não volta a ser o interior. Como é que está essa relação de identidade castanhalense com a cultura? Em relação à identidade castanhalense com a cultura, a gente vê que fomos perdendo já grande parte da nossa própria identidade. Como tu falou em relação da época de Juteca, Junina, eu me lembro que eu tenho ainda compadres, tenho afilhados ainda nessa época de pular fogueira, né? E era maravilhoso. E Castanhal hoje, quem está carregando a cultura e a literatura nas costas são os próprios criadores de cultura, os próprios artistas, os próprios escritores. Porque nós não temos hoje uma valorização por parte governamental que valorize o escritor, que valorize a nossa própria a nossa literatura e a nossa cultura, que é a nossa identidade. Como tu falou, muitas pessoas querem vir para Belém, quer ser metrópole, mas a gente não pode vir para Belém sendo metrópole se a gente esquecer a nossa identidade, porque nós vamos ser alguém sem identidade. Nosso lugar de fala. Nosso lugar de fala. A gente vai ser apenas um na multidão. Sabe, hoje eu estou andando por Belém e a gente vê uma Belém de um céu espremido. Quem é belenense sabe do que eu estou falando. Quem mora em grandes metrópoles do Brasil, nós estamos... Agora eu tenho certeza que muita gente que vai assistir esse vídeo gente de outras cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, tenham várias vozes aí no meu Facebook, e tens também no teu Facebook. A gente tem essa sensação de céu espremido, porque por onde você anda, você vai vendo edifícios, você vai vendo o progresso. Castanhal parece que está caminhando nesse sentido. Hoje nós já temos mais edifícios do que tínhamos, e a questão não é a presença de edifícios, mas é uma linguagem simbólica, que ao mesmo tempo que você vai espremendo o céu, parece que você vai espremendo essa identidade do homem castanhalense. Você vai expulsando a cultura de dentro das casas, da vida das pessoas, e você vai empurrando para dentro das faculdades. Então quem cuida da cultura hoje
é o grupo de pesquisa tal. Não há nada de errado nisso. Mas a partir do momento que essa cultura se torna apenas um objeto de pesquisa e não uma correlação com algo que é presente ali, quer dizer, uma cultura que as pessoas estão vivendo, isso me parece que é mais ou menos o que a gente tem hoje aqui no Forte do Presépio, uma memória, um museu. Como é que a gente vai virar? A gente vai virar museu da nossa própria história? A gente vai virar eu vejo assim, ó, uma coisa que tem tirado a nossa identidade. É porque como as nossas universidades, quanto as nossas escolas, na grade curricular, a nossa literatura regional não existe. Eu fiz o meu TCC sobre a importância do escritor castanhalense no ensino público de Castanhal. Sabe o que foi que eu descobri? Que não tem importância nenhuma. Os únicos professores que ainda fazem com que a literatura e os nossos escritores castanhalenses possam serem reconhecidos são os professores de língua portuguesa que fazem de vez em quando um projeto baseado na literatura local. Sem esses professores, poucas pessoas, poucos alunos, poucos cidadãos de Castanhal iriam conhecer os escritores castanhalenses. Olha, na minha pesquisa eu pedi assim, que cada aluno citasse 5 escritores castanhalenses. Na maioria das vezes citavam um, adivinha quem era? Quem? Mário de Almeida. Que era o que está próximo era porque deles. Estava próximo deles e também estava fazendo pesquisa como escritor. Então a gente vê que a nossa valorização, nossa identidade, também a gente bate nesse empecilho da grade curricular, que não valoriza a literatura regional, a nossa identidade. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então como é que nós vamos ter identidade se a gente perder a nossa cultura, a nossa realidade? Como tu acabou de falar. As festividades juninas, na maioria das vezes, encerrou. Antigamente, quando a gente passava em frente às casas em 24, que é o dia de São João, todas as casas tinham uma fogueira. E tinha várias pessoas ali tomando canjica, assando às vezes um milho, né? Era? Tinha aquele pessoal que, as moçoilas daquela época, que iam pegar dentro de uma cultura regional, iam ver o nome do marido na folha de bananeira. Isso era. Aquela galera, eu me lembro das minhas primas fazendo isso, minhas tias fazendo isso. Tu acredita que eu já fiz isso também? Não. Então, olha só, o poeta Mário de Almeida agora vai revelar se realmente o nome era o que ele escolheu. Brincadeira, não vai te comprometer. Não te compromete. Eu só posso dizer pra vocês, tentem lá, coloquem lá a faca de serra, né? Sabe, às vezes, a gente já está encaminhando aqui para o nosso término da nossa conversa, apesar de que dava para continuar mais. Mas se ficar muito longo, o pessoal vai abandonar nossa conversa aí. Mas não abandona não. Eu vou. O povo gosta de literatura, de cultura. Eu tenho certeza que o pessoal que vai assistir esse vídeo são pessoas que estão precisando de momentos como esse, de diálogos como esse, para engrandecer ainda mais a sua vida cultural e literária. Eu, às vezes, sinto como se o fazer literário, esse nosso sacerdócio literário, fosse como aquele trabalho do Sísifo, que foi obrigado a levar uma pedra pelos deuses gregos, obrigado a carregar uma pedra até o alto de uma montanha todo dia, e aquela pedra rolava abaixo, ele tinha que descer, pegar a pedra e levar novamente, e assim ab eternamente. Então, às vezes, essa sensação dentro da carreira de escritor é muito palpável, de que você está seguindo ali um trabalho sísífico, que é um sinônimo de um trabalho meio que sem sentido, desgastante, um trabalho que não tem retorno. Aí eu vou para Alberto Camus, que muito tempo depois ele revisita esse texto do Sísifo e ele propõe o seguinte, e isso é o que me dá alento como escritor. Tudo bem, os deuses condenaram Sísifo a levar a pedra até o alto da montanha e depois levá-la novamente. Mas os deuses não disseram quanto tempo ele precisava para levar essa pedra do alto, de baixo até alto. Nesse caminho, nessa obrigação que ele tinha, ele podia parar, fazer festa, amar, ser feliz, ter amigos, fazer novos, buscar um sentido. E depois,
e arrastava a pedra mais um pouquinho. Separava, ia viver a vida, tentar ser feliz e depois levava mais um pouquinho. Quer dizer, essa mensagem do caminho é muito boa para a gente entender que o fardo primeiro nasce na nossa mente. Então, essa é a mensagem que todo dia eu digo para mim mesmo na frente do espelho como escritor. Pode parecer uma inutilidade para alguns, mas é o que dá sentido à nossa vida, dá sentido à vida daquelas pessoas que de algum modo cruzam com as nossas vidas, cruzam com a nossa escrita, cruzam com a escrita de outros escritores que também contribuem para elas entenderem a vida de uma forma mais ampla. Então, da minha parte, vou finalizar com essa mensagem, vou te deixar aberto para você falar aí com o público o que você quiser. Tu falou em relação a se sentir feliz, em relação ao que você faz diariamente. Uma coisa que tem me feito muito feliz esses tempos é ouvir pessoas que estão escrevendo dizer a mim que eu sou a inspiração para que eles estejam hoje fazendo livros. Tem uma menina que o sonho dela era me conhecer. Ela falou que está escrevendo um livro que ela vai me presentear porque eu sou a inspiração e que a fez entrar no mundo da literatura. Então, para mim, isso tem sido algo muito construtivo e muito de autoestima, de elevar minha autoestima. Uma outra coisa que eu nunca tinha ouvido uma criança de 6 anos de idade, 6 anos de idade, dizer que pegou meu livro Lembranças da Minha Infância e não conseguiu parar de lê-lo enquanto não terminou. E ao terminar, ela voltou de novo a ler. Para mim, isso aí tirou lágrimas dos meus olhos no dia que eu ouvi essa criança lá do Sesc Castanhal, da escola Sesc Castanhal. Foi um projeto que uma professora fez lá com o meu livro. Então, para mim, foi muito gratificante. E eu quero dar uma mensagem a todos os escritores: continue escrevendo, não pare nunca. A caminhada é árdua, mas fazendo como o Ciso, diariamente. A gente vai ter os altos e os baixos, mas a gente vai conseguir chegar lá. Vamos conseguir mostrar a nossa literatura ao povo que realmente necessita nos ler e conhecer a nossa escrita. É isso aí, Mário. Obrigado por esse bate-papo. Muita luz, vida e Deus na tua estrada, nas tuas andanças literárias. O maior pintor do mundo está pintando a minha história.